Meus queridos amigos, estamos na reta final de What If. Estamos no 8º episódio e essa semana concluiremos esta saga multiversal que trouxe várias histórias com visões, pontos de vista completamente diferentes, ou não tão totalmente assim, do universo clássico que nós conhecemos, do que a Marvel construiu nos cinemas até agora. E hoje eu vou trazer para vocês uma compilação do 1º ao 8º episódio para a gente rememorar tudo o que aconteceu desde o início desta saga. Então, chega de papo, senta na cadeira e bora, que tem muita história para contar. Ei, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Para você que não me conhece, meu nome é Alex Fury e nesse canal a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos super-heróis e das adaptações dos quadrinhos para as telas. E se você não é inscrito, aproveite e deixe aqui embaixo a sua inscrição no canal, aproveite e ative o sininho para receber sempre as notificações quando houver vídeos novos aqui no canal, visite as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo, sempre antes da gente postar aqui no canal e claro, para fortalecer essa nossa iniciativa, dá um dedinho aí no like para fortalecer esse trabalho que a gente faz com tanto carinho. E hoje a gente traz um compilado de todos os episódios de What If, desde o primeiro e aguardando agora a grande culminância que vai ser na próxima quarta-feira, para a gente curtir o encerramento e ver se tudo estava conectado, ou se as histórias estavam, como o próprio Vigia diz, todas fragmentadas, um prisma ao longo dos multiversos, e vamos ver se tudo isso se conecta de alguma forma. Então, galera, temos aí muitos detalhes para contar. E antes de mais nada, eu acho que vocês já estão se questionando, poxa, mas por que ele não contou desde os primeiros episódios? Bom, caso vocês não saibam, e alguns já sabem, eu tenho uma filhinha e a gente tem horários muito contados e tá muito difícil da gente manter uma regularidade, mas em breve a gente estabiliza tudo isso para trazer para vocês, beleza? Então, sem muito papo, bora viajar nestes multiversos e conhecer um pouco de tudo que aconteceu desde o primeiro até o 8º episódio. Episódio 1. Neste início nós tivemos a grata surpresa de ver o que aconteceria se o Capitão Rogers tivesse dado o lugar dele para Peggy Carter. Então a gente tem ali uma possibilidade onde a Peggy Carter acaba assumindo a postura do Capitão América, recebendo a dosagem lá do soro de super soldado e se tornando uma super heroína da Segunda Guerra. E legal que a gente vê alguns elementos ali da história que meio que se fundem ali. Por exemplo, o próprio Rogers é meio que destino. Ele acaba se tornando o próprio Homem de Ferro, se for pensar. Ele não absorve o soro de super soldado depois do atentado que a Hydra fez no dia da experiência e ele acaba se colocando à frente para as experiências, para os testes que o próprio Howard Stark fazia naquela época e acaba se tornando um soldado de ferro que a gente pode classificar com o nome que a gente mais conhece como o próprio Homem de Ferro. E ali a gente tem também a Hydra buscando uma postura meio Hellboy, se a gente for fazer uma análise, né? Que eles fazem pesquisas para tentar trazer criaturas do multiverso, por assim dizer. E lá a gente vê uma criatura de tentáculos que o próprio Caveira Vermelha tenta trazer, e não sei se ela vai ser apontada, inclusive, porque eu acredito que são personagens que fazem parte do universo do próprio Doutor Estranho. Então é bem provável que esses pequenos laços sejam apontados mais para frente, ou talvez no fechamento da série. O episódio 1, para mim, francamente, não foi uma grande novidade, até porque só mudaram os personagens de lugar. Muito pelo contrário, eu esperava algo inovador, um Arif mesmo, uma coisa que tirasse a coisa da rotina. Mas não, foi só uma pequena troca de peças, onde a gente só viu alguém no lugar de outro para poder simplesmente similarizar as realidades. Não teve grandes novidades, mas é bacana a gente ter visto a Peggy Carter na postura do Capitão América, porque ela é imponente, ela já tem o ar de combatente nato, diferente do Steve Rogers, que não era um garoto, só tinha coragem, só tinha boas intenções, mas não tinha o coração de guerreiro como tem
a própria Peggy Carter. Muito bacana, inclusive, a forma como as relações da história se dão e como ela se encerra. Aliás, encerra inclusive dando brecha para Vingadores, o primeiro de 2012, quando o Loki se teletransporta lá para S.H.I.E.L.D. naquele momento em que ele tem combate lá com o Nick Fury e ele consegue inclusive trazer para o seu controle mental, utilizando a própria joia da mente com o cajado, o Gavião Arqueiro, que não é o que acontece, muito pelo contrário, as coisas terminam completamente diferente. O segundo episódio de What If é praticamente um deleite para os fãs de Chadwick Boseman, que eu me incluo dentro dessa vasta multidão de fãs do grande herói Pantera Negra e do ator principalmente Chadwick Boseman. Cara, esse episódio ele é um deleite porque a gente entende metaforicamente, apesar de no coração a gente saber disso, o porquê ele merece o título de Senhor das Estrelas. Na história nós temos o T'Challa no lugar de Peter Quill, por assim dizer. Uma vez garoto em Wakanda, ele, sob os ensinamentos do rei T'Chaka, sempre escutando que ele não deve sair de Wakanda, até porque o mundo exterior é muito perigoso e tudo mais. E claro, com o seu coração de guerreiro e de desbravador, ele sai dos domínios de Wakanda e acaba sendo abduzido por Yondu, o Donta, que o leva para viver as aventuras entre as galáxias, tornando ele um dos Ravagers, um dos saqueadores comuns do universo dos Guardiões da Galáxia. E a gente tem algumas pecinhas que se similarizam com o filme original, com o Peter Quill, e aqui a gente vê algumas coisas que meio que brincam com a personalidade dele. Por exemplo, o próprio Senhor das Estrelas, no caso o T'Challa, ele é ovacionado pelo Gorath. Não sei se vocês se recordam, mas no filme com o Peter Quill, o Gorath, quando o aborda, quando ele estava roubando o Orb, naquele momento ele nem sequer não sabe por que ele se chama, nem ouviu falar do nome Senhor das Estrelas. Contrário com o T'Challa, quando ele diz o nome Senhor das Estrelas, ele é reconhecido por toda a galáxia, é ovacionado, é respeitado, é digno de um rei, como a gente já sabe do rei, o Pantera Negra, o T'Challa. E é legal como os personagens se aproximam dele com esse respeito e a história perpassa a partir daí. Detalhes muito curiosos e bonitos de se apontar, a própria Milano, que na verdade, a nave inclusive, né, dos Guardiões da Galáxia, nesse caso, ela não se chama Milano, ela se chama Mandela. Uma homenagem muito bacana. Inclusive a nave ela é toda pintada com, lembra bastante a cor da bandeira africana e a forma como esses elementos culturais são inseridos para compor todo esse pano de fundo intergaláctico que se assimila junto com o personagem do Chadwick. Cara, e o bacana é que temos o Thanos bondoso na história. O Thanos ele só se tornou bondoso porque o T'Challa o convenceu a ser isso. Ele convenceu o cara a não caçar as joias do infinito. Para vocês verem a dimensão da influência do personagem com outros personagens. E é legal a gente ver como que essa malha de relações interfere em todo o tecido da história desse universo que a gente conhece do clássico Guardiões da Galáxia. E é legal que também tem outros personagens. A própria Ordem Negra, ela é toda avessa ao Thanos. Exatamente, eles não são as seclas do Thanos, eles são as seclas de outro personagem que você menos espera, do Tannelir Tivan, do Colecionador. E é engraçado que o Tannelir Tivan, ele não é aquele cara espalhafatoso, engraçado e medroso como a gente viu em Guardiões 1. Muito pelo contrário, o cara é um conquistador, ele tem a postura de Thanos, ele amedronta realmente, mas ao mesmo tempo ele continua com aquele fetiche de colecionar criaturas ao longo do universo e barganhar com outras pessoas por aí. Muito bacana. Os elementos, aliás, tem Mjolnir na história, tem o Stormbreaker, tem o escudo do Capitão América. Ele não só coleciona as figuras, mas coleciona também os objetos, os artefatos que fazem parte da realidade. Muito bacana a gente ver tudo isso misturado nessa história, que realmente essa é um What If de verdade. E bacana como o Yondu,
mostra a presença de pai dele, do T'Challa, e tem um momento da história que eu acho lindo, cara, que é quando eles estão no espaço, justamente depois de toda essa aventura, todo esse embate com o Tanir Tivan, eles estão no espaço e o T'Challa pergunta numa conversa lá junto com o Yondu, ele diz o seguinte: poxa, como é bonita essa vastidão do universo, né? E ele fala assim: claro, cara, você é praticamente dono de tudo isso, você faz parte disso, você é um Senhor das Estrelas. E, cara, com tudo isso, ainda tem a dublagem do próprio Chadwick Boseman, que é um bálsamo pro coração dos fãs. Cara, esse episódio foi lindo, que inclusive ele encerra com o T'Challa retornando a Wakanda e trazendo todos os Ravagers, sendo todos muito bem-vindos dentro do reino da África, o reino escondido ali na África. Um dos episódios que, olha, é um dos que mais vale a pena de você assistir. Episódio 3. E se os maiores heróis, a formação dos Vingadores, morressem? Esse é um dos episódios mais com atmosfera de investigação, posso até classificar como se fosse escrito pela Agatha Christie e parte também pelo Tom Clancy, de Jogos Patrióticos e grandes filmes aí de grande espionagem. Cara, é sensacional, porque a gente tem pessoas que praticamente você não diz que diria que morreria. O próprio Hulk, ele morre. Gavião Arqueiro, morre. Viúva Negra, morre. Tony Stark, morre. Cara, Thor morre. Caramba, você não tem muita esperança do que realmente pode vir dali pra frente. Mas claro, de todos eles a gente percebe que nesse jogo de peças de xadrez que estão caindo, a gente vê que tem um objetivo. Bom, a história, só para vocês entenderem, é justamente isso. O Nick Fury, dentro daquele ambiente de Vingadores de 2012, tá tentando juntar a iniciativa Vingadores, e a gente perpassa por ambientes de outros filmes que a gente já assistiu ao longo do MCU. Então a gente vê parte do Homem de Ferro 2, a gente vê o Hulk lá do Rio de Janeiro, que mais? A gente vê o Thor, o primeiro Thor, que foi dirigido pelo Kenneth Branagh. A gente vê assim, essas histórias se conectando, como se fosse um início de jornada lá da formação dos Vingadores. E por trás de tudo isso, temos o Nick Fury formando e junto dele a Viúva Negra fazendo o processo de investigação. E a gente vê que as mortes são muito suspeitas. O próprio Nick Fury, se vocês não se recordam, por isso que é importante vocês terem assistido os primeiros filmes do MCU lá do começo da jornada, porque ali você tem um momento em que o Tony Stark, quando ele fez o reator Arc novo, ele começou a utilizar uma espécie de bateria de silício, alguma coisa assim, não lembro o componente químico que ele usa ali. E aquilo começa a afetar a biologia dele. E a única instância que tinha para ajudar o Tony Stark era a SHIELD. E a Viúva Negra implanta aquela solução para amenizar um pouco os efeitos do que o Tony Stark estava utilizando. E ele morre. E aí começa todo esse mistério. E a gente vai se enveredando, vai entrando. A morte do Hulk é uma das coisas mais absurdas, porque a própria Betty Ross, a gente volta lá para aquela cena da universidade, onde ele pula lá de cima, dá porrada em todos os tanques do General Ross, e a gente vê que a Betty Ross, ela meio que acoberta, do mesmo jeito que ela fazia, só que o interessante é como ela potencializa o que nós, leitores de quadrinhos, acreditamos. O Hulk não morre. E ele morre. E a gente não sabe como que isso acontece. Ele fica, inclusive, inflado. Lembrando, inclusive, acho que até uma piada que eles fazem com o Hulk do Eric Bana, lá do Ang Lee, que o Hulk se infla, fica gigantesco, aquela coisa toda que não tem nada a ver com a estrutura do Gigante Esmeralda que a gente conhece. E lá ele morre, cara. A gente não entende muito bem por que ele infla tanto e chega a explodir, né? O Thor, ele é flechado pelo Clint Barton, naquela clássica cena que o Clint tá içado lá nas instalações da SHIELD, lá no deserto do México, e dá uma flechada. O Clint não entende por quê. O próprio Clint Barton vai preso, e dentro da prisão, selado lá nas instalações da SHIELD, ele também morre, e ninguém sabe como que isso acontece. Bom, o mistério fica no ar. Só que no meio disso tudo, para piorar a situação, a gente tem
o grupo de pessoas que vem cobrar principalmente a morte de um dos seus. Exatamente, os Asgardianos aparecem para cobrar a morte do Thor. E quem vem na liderança? Ele mesmo, o Loki. O Loki já vem utilizando o cubo dos gigantes de gelo e congelando a Shield todinha, não dá chance para barganha e o negócio o clima fica esquentado. E o Nick Fury só depende agora da Viúva Negra, que está foragida depois de ter sido acusada de matar o Tony Stark, aquela coisa toda, e ela própria, inclusive, acaba sendo assassinada depois que ela é abordada por alguém numa biblioteca onde ela invade clandestinamente na madrugada. E a gente fica só com uma mensagem da Viúva Negra no celular dizendo: é tudo por causa da morte da filha dele. Na hora que o Nick Fury ouviu essa mensagem, eu saquei na hora. Hope Van Dyne, ou seja, a Vespa, a filha do Hank Pym. Quem que tem a filha que morreu ali? Só pode ser ela. Dentro desse ambiente, o What If, só poderia ser ela. E dito e feito. E o Nick Fury, muito do articulado, vocês sabem que ele não é o maior espião de todos os tempos, à toa. Cria uma barganha com o Loki e faz com que o próprio Loki se camufle dele mesmo, se travesta dele mesmo e vai para o cemitério onde está enterrada a Hope Van Dyne, e lá ele barganha, ou ludibria o Hank Pym, que se revela. Muito bacana a gente ver as vozes dos atores originais, inclusive nesse episódio. É bacana esse jogo que eles fazem e, poxa vida, a gente fica assim esperançoso de que a partir dali tudo se resolva e que não fique por isso mesmo. Aliás, o Nick Fury, quando ele foi barganhar com o Loki, é interessante que quando ele entra no carro, ele puxa o porta-luvas e lá ele puxa lá o pager que a Capitã Marvel deixou para ele. E ele fala assim: não, eu não vou gastar esse recurso agora, porque eu posso barganhar com o Loki, e ele realmente consegue. E, claro, o Loki dá uma surra no Hank Pym, a gente vê ele transformado em Nick Fury e o Hank Pym não entendendo nada daquilo, e a gente sabe que depois de tudo aquilo era o próprio Loki. Muito bacana como a história se encerra, porém, vocês conhecem o Deus da Trapaça, ele não deixa barato e ele faz uma barganha forçada, aliás, nem barganha, ele impõe. Ele diz para Nick Fury que ele não vai embora do planeta Terra e vai continuar aqui. Obviamente, ele viu as possibilidades de se conquistar esse mundo e ele vai para as Nações Unidas numa cena muito parecida com a que o rei T'Chaka fez na época do atentado. Ele vai lá e diz que a partir dali ele fez uma unificação de todos os povos do planeta e ele será o rei absoluto, governante absoluto, colocando lá o seu glorioso propósito para dominar o planeta. E o legal é que quando o episódio encerra, a gente vai para os domínios lá da SHIELD, onde o Nick Fury tira de um monte de gelo o símbolo do escudo do Capitão América, e é engraçado que na hora que ele tira o excesso de gelo de cima do escudo, ele diz assim: que bom que você veio, Capitão. Se você não está muito esperto, ainda bem que o jogo é rápido de câmera nas cenas, você acha que é o próprio Capitão América que ele está falando, mas não. Quando gira a cena para trás, é a Capitã Marvel que está sendo recrutada para enfrentar as hordas de Asgard junto com o Capitão América, que muito provavelmente vai ser descongelado dentro desse universo fantástico. E tudo isso sob a narração do Vigia, que é sensacional. Episódio 4. E se o Doutor Estranho perdesse o seu coração ao invés de perder as suas mãos? Cara, o título ele cai como uma luva. É um daqueles what ifs que realmente honra a razão de ser. O episódio começa assim, contando rapidamente como que tudo começou e, claro, tudo muito similar ao que a gente já viu no próprio filme do Doutor Estranho. Nós vemos lá o Doutor Estranho levando a Christine para um passeio, para um jantar, onde provavelmente o Doutor Estranho apresentaria, faria uma palestra ou coisa parecida, e eles estão assim, a gente percebe que, diferente daquele Doutor Estranho do filme, a gente vê um Doutor Estranho muito mais amoroso, muito mais próximo da Christine, e assim, uma relação muito mais carinhosa, porque a gente, por mais que eles tivessem essa proximidade no filme, não dá pra sentir o romance dos dois. Só num determinado momento lá, muito rápido, mas nesse episódio a gente vê isso com muito mais profundidade. E claro, o acidente já se anuncia numa passagem de faixa de um caminhão
com o Stephen Strange ali, a gente já sente o drama. Só que o destino já é implacável, que ele consegue se desviar de um possível acidente, mas logo atrás vem um carro desgovernado e faz com que eles capotem, com aquela cena clássica que a gente já vimos no filme. Claro que no filme a Christine, ela não cai, não sofre um acidente junto com o Stephen, né? Tanto porque ele é, enfim, super egocêntrico, ele vai sozinho, né? Mas nesse a gente vê o que motivou a ele buscar, ao invés de ter perdido as mãos, ele perdeu o coração. E por causa disso ele cai na miséria, do mesmo jeito do filme. Ele vai para o Tibete tentar encontrar uma resposta nas artes místicas, fica como ele é, ele enfrenta o Dormammu como enfrentou no filme, mas tudo isso ainda com o coração em pedaços, com a perda do seu grande amor. E a gente vê, como sempre, ele no caminho, né, descobrindo o olho de Agamotto, entendendo quem descobriu as artes místicas de idas e vindas no tempo, ouviu falar sobre Cagliostro, que nos quadrinhos é o grande mestre dele, e claro, a gente fica com esse barulho pro episódio. E claro, lá na frente o Wong, sempre o Wong, né, tá sempre ali ao lado dele, tentando colocar a cabeça do Strange no lugar, fazendo com que ele não toma uma decisão ruim. E obviamente ele usa o olho de Agamotto, volta no tempo para tentar corrigir o fato da Rachel ter morrido. E claro que o destino tem uma assinatura para sua vida, e ali não tem como ele voltar atrás. A Christine, ela morre todas as vezes, não tem como voltar todas as vezes. E depois que o ancião faleceu, conforme a história que a gente já conhece, ele aparece de forma etérea. Ela, né, a Tilda Swinton, que inclusive está sensacional nesse episódio, aparece pro Strange e diz para ele que tem certas coisas que são pontos absolutos, e a morte da Christine é um ponto absoluto, que ele não pode voltar atrás. E ele questiona, é bacana a gente ver o quão a perda da Christine é pesada para o Strange. E ele questiona a anciã, fala: cara, mas você disse para mim que é possível, tudo é possível, e você está me dizendo que vencer a morte não é? Olha que poético. E ele a todo tempo batalhando aquilo, e ele confronta a anciã, e nesse confronto ele consegue ser lançado para a tal biblioteca de Cagliostro, né? Onde ele quer justamente conhecer o mago que seria o único que conseguiria romper os laços de um ponto absoluto. E lá ele conhece um cara chamado Obeng, né? Obeng nos quadrinhos, ele é praticamente o líder, não, vou dizer o treinador do Doutor Estranho, né? É um cara assim que busca a imortalidade e tudo mais, é um mago supremo mesmo. E bacana que ele se apresenta como uma figura muito simples nesse episódio, né, com esse nome Obeng. Obeng, inclusive, é um dos vários nomes que o Cagliostro usa nos quadrinhos, e ali ele dá esse acesso para o Doutor Estranho, que obviamente se vê embriagado com a possibilidade de mudar, de romper este ponto absoluto que, além de redesenhar todo o multiverso, redesenharia muita coisa, inclusive a própria realidade dele. E cara, o mais bacana é a gente ver que o episódio se assemelha a nós mesmos, né? Todos nós temos um objetivo maior na vida, e quando a gente perde, quando a gente se vê na ruptura de alcançar isso, frustração, tristeza, o que você faria para poder alcançar esse grande objetivo, né? E o Doutor Estranho descobre, inclusive ele, quando verifica os livros lá, ele acha uma das páginas que, inclusive, lembra bastante o que o Caecilius utilizou para fazer os feitiços e poder absorver a essência dos magos, como ele fez no Doutor Estranho, e inclusive para dar a possibilidade do Dormammu vir para o plano terreno, né? E é legal a gente ver como que
como esses pequenos elementos são enveredados ali, né? O próprio Obeng, ele dá outra brecha aqui. O Obeng, inclusive, só é poderoso porque ele se apodera de outras coisas, de outros elementos, né? E um deles é o próprio Darkhold. Exatamente, para quem tá antenado em WandaVision, para quem assistiu Agents of S.H.I.E.L.D., acho que a terceira temporada, se eu não me engano, vai se lembrar do livro sagrado que tem as magias ocultas, que a própria WandaVision no finalzinho tá lá folheando na cena pós-créditos do final da temporada. Cara, e o Doutor Estranho tem acesso a tudo isso. E obviamente ele começa a absorver a energia das criaturas místicas que permitiriam ele o poder necessário para poder acessar todos os campos necessários e romper o ponto absoluto. E ele absorve, inclusive, meus amigos, a criatura que apareceu no primeiro episódio de What If, que, cara, existe aí grandes teorias sobre isso. Eu deixei um vídeo sobre o What If, sobre o primeiro episódio. Se você quiser saber o nome dessa criatura, clica aqui nos registros que eu tô deixando aqui em cima para vocês, nos cards, para vocês poderem saber qual que é essa criatura, beleza? Então aqui, o Doutor Estranho já se vê embriagado, ele absorve tantas criaturas, cara, tantas criaturas, e ele se vê numa ruptura de si mesmo. E ele finalmente vai atrás do momento em que ele teve o grande acontecimento com a Rachel. Só que até a Rachel, tô com de falar de Rachel, com a Christine. E o engraçado, cara, que ele cria um ponto separado de si mesmo. São dois Doutores Estranhos em dois pontos temporais completamente diferentes, criados por ele mesmo. O Doutor Estranho que tem a saudade da Christine, mas o Doutor Estranho Supremo, que é uma criatura fundida com todas as possibilidades ocultas desse universo fantástico dos magos. E ali, o Mago Supremo traz de volta a sua amada, depois de uma série de eventos que nem vale a pena ficar falando aqui, eu vou direto nesse ponto. E ele consegue chegar num ponto onde a Christine não morre. Só que todo o resto, todo o contexto, todo o tecido da realidade se compromete a partir do momento que ele sacrifica um ponto absoluto. E obviamente, nem a própria Rachel pôde se manter a partir dali. Então o que a anciã disse realmente é a mais pura verdade. Um ponto absoluto não pode ser rompido, e depois de todos esses eventos, depois de um ápice de loucura, inclusive é uma das cenas mais lindas do episódio, quando o Doutor Estranho tenta conter com energia, parece uma página de quadrinhos viva esse momento. E mesmo assim ele não consegue fazer com que toda a energia do multiverso o consuma por completo, até que ele fica enclausurado dentro de uma espécie de dimensão espelhada, como se fosse uma joia valiosa, onde ele mesmo fica enclausurado ali dentro de um limbo, dentro de um nada, um local escuro, onde não tem nada, apenas ele dentro daquela joia. E a gente vê que por mais que você queira demais alcançar esse objetivo, você não pode burlar as realidades dele. É muito bacana, é um episódio assim profundamente carinhoso, carismático e cheio de enigmas que só o Doutor Estranho poderia trazer pra gente. E claro, esse episódio, o Vigia rompe a quarta parede e o Doutor Estranho sente a presença dele e o próprio Vigia fica abalado, cara, porque é engraçado, a gente assiste os episódios vendo o Vigia narrando tudo, e nesse episódio o Doutor Estranho sente a presença dele e tudo começa a ficar bem estranho pro próprio Vigia. Claro, esse episódio vai dar pano pra manga e com certeza tem ligação lá na frente, e eu vou falar disso já já pra vocês. Episódio 5. E se os heróis se tornassem zumbis? Claro, cara, esse era um dos episódios mais esperados, pelo menos por mim, porque ele traz diretamente a essência do que já existe em What If, que são os Marvel Zombies clássicos dos quadrinhos que a gente já viu aí, e agora a gente tem essa representação nas telas pela série What If. Cara, sensacional. E olha, já começa a série com uma referência direta a Vingadores Guerra Infinita. Justamente aquela cena que o Bruce Banner é arremessado lá pro Sanctum Sanctorum e a Ordem Negra chega para cobrar e tudo mais, e eles são surpreendidos numa cena épica, que a gente já vê o Hulk querendo,
Bruce Banner querendo ser Hulk, não consegue, aquele clássico que vocês já conhecem do filme. E naquele momento, nós vemos a Ordem Negra sendo pega pelo Tony Stark, pelo Doutor Estranho e pelo Wong. Detalhe, quando o Doutor Estranho caiu no Sanctum Sanctorum, não tinha ninguém. Aliás, quando ele saiu de dentro do Sanctum Sanctorum, não tinha ninguém na rua. E foi justamente nesse momento que as pessoas começam a aparecer. Aliás, pessoas questionáveis, que é justamente o Tony Stark zumbificado, o Wong e também o Doutor Estranho, todos eles zumbificados, que dominam a Ordem Negra e convertem eles a zumbi também. E a cena é muito engraçada porque o que sobra de tudo aquilo ali é apenas o manto da levitação que sobrou do Doutor Estranho. E o manto, ele é um personagem à parte, cara. É muito bacana a interação dele com todo momento ali. A gente vê aquelas jogadas de saída das passagens que o Doutor Estranho cria, como que o Bruce Banner fica suscetível a ser pego pela artimanha do zumbi, Mago Supremo e tudo mais. É muito legal como tudo isso é arquitetado nessa cena. A gente vê a questão zumbi com tudo isso, é muito bacana. E obviamente os sobreviventes são os mais conhecidos. Sobrou o Homem-Aranha, sobrou a Sharon Carter, sobrou o Happy Hogan, o Kurt, que era um dos amigos do Homem-Formiga, que é daquela agência que eles tinham lá. Quem mais sobrou? Sobrou o Soldado Invernal, obviamente, né? Sobrou os caras. E a Okoye, exatamente. E detalhe, sobrou principalmente a pessoa que deu toda a origem ao vírus zumbi, que foi a Hope Van Dyne. Exatamente, de novo, voltamos ao contexto do universo do Homem-Formiga para esse episódio. A Hope Van Dyne, dentro dessa história, ela tenta trazer de volta a mãe dela de lá do Reino Quântico. E ela envia o seu pai, Hank Pym, para fazer esse serviço. Chegando lá, obviamente, a sua mãe estava zumbificada porque ela foi infectada por um vírus de lá do Reino Quântico, e tudo isso veio à tona quando eles trouxeram os dois de volta já zumbificados, fazendo com que todo o planeta em pouco tempo ficasse completamente rendido a essa epidemia. E claro, e os Vingadores? Como é que eles ficam nessa história? Eles veem, claro, o Capitão América liderando todo mundo, desce com o Queen Jet no meio dos zumbis e tudo mais para resolver o problema. E claro, ele toma uma picadinha aqui no pescoço quando a gente vê o próprio Hank Pym miniaturizado, mordendo a carne do Capitão América, zumbificando ali ele, a Viúva Negra e alguns integrantes que estavam ali, não me recordo agora, acho que até o Thor estava no meio. Enfim, sobrou essa galera, todos eles, o Homem-Aranha criou uma espécie de malha com as teias e alguns vagões de trem para virar uma base de operações deles ali, e eles têm que, de alguma forma, encontrar de onde é que está vindo um determinado sinal em New Jersey que eles precisam encontrar. Quem é que provavelmente pode estar encontrando a resposta para acabar com esse vírus zumbi. E é muito legal as referências que vão sendo apontadas nesse processo. Quando eles vão para a estação de trem, quem vem caçá-los é o Gavião Arqueiro e o Falcão. Cara, é muito legal essa cena porque as falas são muito próximas, né? No momento que a Okoye mata o Falcão, ela fala pro Bucky, poxa, desculpa, era seu amigo, você deve ter ficado ressentido. Ele falou, nem tanto, que é justamente aquela tretinha que os dois têm um com o outro já lá em Falcão e o Soldado Invernal, que depois isso dissipa conforme a amizade deles vai se aprofundando. E isso se segue. Detalhe, a cena em que eles vão pro metrô tentar fazer com que o trem pegue no tranco, a Hope vai lá carregar, limpar, acho que a ignição do trem. Todos eles lá, o Kurt, o Hulk, todos eles estão lá tentando fazer com que o trem funcione, enquanto os outros foram lutar com os zumbis. O Happy Hogan acaba caindo, acaba sendo pego pelo próprio Gavião Arqueiro, que estava zombificado, e a Sharon Carter quase que vai nessa também. Todos conseguem ir pro trem, e o Homem-Aranha, ele usa a teia dele para dar um impulso, fazendo justamente o inverso do que a gente assistiu em Homem-Aranha 2, lá do Sam Raimi, quando ele para o trem usando todas as teias dele. Muito legal essas pequenas referências, meio que invertidas, por assim dizer, mas que tem uma conversa muito próxima com os filmes. E ali eles conseguem, né, sair com o trem com muita velocidade, usa todo o impulso lá que o Homem-Aranha faz, e já no caminho
A Sharon Carter, que fica num dos vagões, ela percebe que tem alguém andando por cima do telhado ali do vagão. E, obviamente, é a pessoa que teve o maior contato com ela lá em Capitão América Guerra Civil. O próprio Capitão América, totalmente zumbificado, que acaba atacando e pegando a Sharon Carter e zumbificando a garota. Bom, acabou a situação? Não acabou, porque quem chega junto ali para brigar com o Capitão América é o Bucky Barnes, e é legal que isso traz alguma referência do quadrinho quando o Bucky Barnes assume o escudo do Capitão. Na briga dos dois, obviamente, o Capitão tentando morder, ele usa o braço de vibrânio que ele tem, e é uma luta muito bacana, e no final das contas ele acaba ficando com o escudo e derrotando o Capitão América, dizendo para ele que ali era o fim da linha para ele. Muito bacana esse jogo de palavras. E aí eles chegam no tal local onde o sinal estava sendo avisado, e obviamente quem salva eles dentro do trem da Sharon Carter, que inclusive ficou zumbificada, é a própria Hope, que se miniaturiza e entra dentro da Hope para depois se voltar no tamanho normal e destruir completamente o corpo zumbificado dela. O detalhe é que nesse embate ela acaba se ferindo e acaba ficando suscetível ao vírus zumbi também. E as falas ali são muito bacanas, a gente vê um pouco da essência do que é o Homem-Aranha, do Homem-Aranha que foi criado pela Tia May, que foi criado pelo tio Ben, toda essa questão da esperança que ele tem dele ser o amigo da vizinhança não é à toa, e isso é colocado nesse episódio. E a Hope se encanta com aquilo, e quando eles chegam no tal local, a Hope, já sabendo que não vai ter saída, ela não vai ter como sair da questão do vírus zumbi, ela fica gigante, como o próprio Scott Lang já fez em outros filmes, e ela leva todos os sobreviventes para dentro de uma espécie de base militar aérea, né? E aí, chegando lá, eles encontram o Visão. O Visão era o cara que estava mandando a tal da mensagem. E ali, eles veem o Visão já dominado naquele local. A Hope, inclusive, não consegue atravessar com eles. Ela acaba se caindo com o corpo gigantificado e já se tornando zumbi. E gozado que tem um detalhe na cerca desse local, que os zumbis não ultrapassam, apesar do local estar destruído, estar caído. Pois poderiam atravessar ali muito facilmente e invadir o local, mas por alguma razão eles não invadem. E chegando lá, eles veem com o Visão, que o Visão, ele sabe de alguma coisa, mas até então não dá para saber. E por que tem a Okoye no meio dessa história? Porque a Okoye está atrás do T'Challa, que desapareceu em missão com os Vingadores em São Francisco, se não me engano. E por conta disso, ela tá junto com os Vingadores para poder encontrar o rei dela e devolver para Wakanda. Chegando lá, nesse complexo, o Bucky, desconfiado, vai atrás ver por que o Visão se isolou tanto. E, meus amigos, para quem é perspicaz, já não precisa falar muito. Ele tem um grande amor, e o grande amor dele está zumbificado. Exatamente, Wanda Maximoff, ela está zumbificada. E o T'Challa, o que aconteceu com o T'Challa? O T'Challa foi levado pelo Visão para esse local para ser usado como comida para Wanda Maximoff, exatamente. E ele é encontrado pelo Bucky com uma perna, faltando uma parte da perna, e justamente ele entrega pro Bucky dizendo que ele tá ali para ser comida mesmo, né? E cara, é uma cena linda que eles saem do complexo, e é engraçado que o Kurt, durante todo o percurso, ele fala quando ele chega lá na base, ele diz pro Homem-Aranha que para tomar cuidado com a Baba Yaga. Baba Yaga já apareceu inclusive nos filmes do Hellboy, que é horrorosa, a bruxa que vive nos cemitérios e tudo mais. E quem é a Baba Yaga da história? A própria Wanda Maximoff, que acaba zumbificando o Kurt também, coitado. Ele não tinha nem poderes e acabou sendo destruído ali no meio da história. E no meio de tanta confusão, galera, a gente vê os dilemas morais do próprio androide Visão. Todo mundo condenando ele pelo que ele fez, porque ele levou muita gente pra Wanda devorar. Até porque ele, por menos sentimentos por ele ser uma máquina, ele ainda tem algo, isso fica bem claro no episódio, pela Wanda, que conflita dentro da programação dele. E depois que ele percebe o tamanho da bobagem que ele fez, exatamente,
ele remove a joia da mente. Obviamente, depois ele abre um espaço utilizando as rajadas da joia. Ele abre um espaço e remove a joia, se retratando de tudo que ele fez, entregando a joia para o Bruce Banner para que eles possam ir embora para Wakanda. Ainda havia um Queen Jet, para que eles pudessem ir para Wakanda. E nesse meio tempo, o Hulk, diferente do que a gente viu na Guerra Infinita, que não conseguia se transformar, nesse episódio ele se transforma quando ele se joga para cima dos zumbis. E é legal, é aquela cena clássica de todos em cima dele e ele se transforma jogando todo mundo pro alto, e os heróis conseguem finalmente ir embora para Wakanda. E é legal que na decolagem a Hope, zumbificada e gigante, segura o quadrijet pela mão e não consegue segurar porque eles conseguem ir embora. E o Hulk fica para trás lutando contra a Feiticeira Escarlate zumbificada. Cara, é um daqueles episódios assim, é uma confusão visual muito prazerosa, cara, porque é bastante informação. E quando a gente encerra, o que se espera da Guerra Infinita? Se você tem boa memória, vocês se lembram que o Thanos, ele vai para Wakanda, ele consegue ultrapassar os muros de Wakanda, ele tira a joia do Visão, diferente do que foi apontado agora em What If. Mas o T'Challa tinha ainda a esperança de que ali seria a última fronteira humana que sobreviveu por causa dos muros da proteção de Wakanda. A própria Okoye, que inclusive morreu nas mãos de Wanda Maximoff, disse isso. E quando eles chegam, quando a cena está quase terminando, quando o episódio está acabando, a gente vê aqueles quadriculados da redoma que envolve Wakanda, algumas criaturas batendo pro lado de dentro, e a gente percebe que todo mundo em Wakanda também foi zumbificado. E detalhe, quem está ali zumbificado e comandando o local também é o próprio Titã Louco, Thanos, que apenas está aguardando chegar em Wakanda a joia da mente que os heróis estão trazendo. Cara, que episódio lindo, que remete diretamente aos quadrinhos, apesar das questões serem completamente diferentes. A razão do vírus zumbi, inclusive, é totalmente diferente dos quadrinhos, mas que traz de perto os personagens que eu particularmente queria muito ver, que eram os heróis completamente transformados em zumbis. Episódio 6. E se o Killmonger tivesse impedido o acidente do Tony Stark? Cara, essa é uma daquelas histórias que juntam peças e trazem a gente de volta para o início do MCU. A história se perpassa justamente no momento do ataque da Sociedade dos Dez Anéis contra o Tony Stark, que gera inclusive o acidente do coração dele e tudo mais. Só que temos no cenário o Eric Killmonger, exatamente o primo do T'Challa, entra nessa nova cena e assume o controle de tudo. Ele é praticamente um grande articulador que consegue, de uma forma muito peculiar, se inserir nas grandes esferas de poder e ganhar muita, mas muita influência. A motivação dele ainda é a mesma, é vingança, da mesma forma que foi apontada lá em Pantera Negra. Aliás, por falar em Pantera Negra, nesse episódio, o T'Challa é assassinado. Exatamente, no momento em que existe lá uma barganha com o Garra Sônica, é bem nesse momento que o Killmonger utiliza um dos artefatos que o Obadiah Stane utilizou contra o Tony Stark em Homem de Ferro 1. Aquele aparato sônico que faz com que o T'Challa fique completamente atordoado e ele consegue matar o T'Challa. O personagem que morre nesse episódio é o James Rhodes, exatamente, o máquina de combate, que nem máquina de combate chegou a ser dentro desse contexto da história, que também morre pelas mãos do Killmonger. Killmonger, ele consegue articular as coisas de uma forma como poucos os personagens fizeram durante todos esses anos todos do MCU. E ele consegue não só entrar dentro da esfera de poder do Tony Stark, mas também consegue colocar um plano arquitetônico em criar inteligências artificiais. Aliás, não, é como se fosse uma malha, uma espécie de inteligência artificial, onde ele põe isso em prática utilizando o Vibranium, que ele rouba do Garra Sônica, e colocam em prática um projeto, segundo ele, que era um projeto de
um projeto de ciências que ele fez na faculdade, que na verdade, inclusive, faz uma referência direta ao anime Gundam. Aliás, quando a gente vê esse visual do robô que ele quer criar ali, a gente, quem assistiu o anime Gundam vai fazer essa referência na hora. Inclusive o próprio Killmonger faz essa referência. E ele consegue, inclusive, entrar para Wakanda com confiança de T'Chaka. Aliás, depois que o T'Challa faleceu, todos os segredos ficaram muito bem acobertados por ele, porque além de tudo ele é um grande estrategista com as provas que ele foi gerando no caminho. A única pessoa, aliás, as únicas pessoas que ficaram desconfiadas das intenções de Killmonger foi a Pepper Potts e a Shuri. As duas que durante todo esse episódio ficam atentas a todos os pequenos meandros que o Killmonger vai arquitetando e se infiltrando. É um episódio daqueles que pegam pontas soltas do início do MCU para metade do caminho que acontece em Pantera Negra. Assim, o Killmonger que a gente vê, ele não é tão visceral e tão odioso como a gente conheceu no filme do Pantera Negra. Muito pelo contrário, é um personagem contido, estrategista, paciente, muito diferente do que a gente conheceu no filme. E obviamente ele consegue alcançar o poder que ele tanto queria. E depois que ele ganha a confiança do Rei T'Chaka, finalmente ele consegue chegar no ápice do seu objetivo, que é absorver o poder da erva coração e se transformar no próximo Pantera Negra. E quando isso acontece, meus amigos, claro, temos aquele encontro maravilhoso que nós tivemos completamente às avessas em Pantera Negra, quando o T'Challa encontra o Rei T'Chaka. Diferente aqui, nós vemos o Eric Killmonger indo lá para Djalia, encontrando os espíritos dos Panteras antigos e entre eles o do próprio T'Challa. Lindo, inclusive, a gente vê a voz do Chadwick Boseman novamente dentro desse episódio, que tá bacana demais. E o detalhe, quando essa conversa acontece, finalmente o Killmonger percebe o quão megalomaníaco está o plano dele e o quão ele pode deixar isso perder nas suas mãos. Porque o T'Challa deixa muito bem claro que a vingança não vai levá-lo a lugar nenhum e, obviamente, isso vai levá-lo à ruína. E claro que ele está com a cabeça cheia de ódio, ele só quer conseguir que esse plano realmente dê certo. Só que, ao final deste episódio, nós vemos a aliança de Pepper Potts e da Shuri, que reúnem todas as provas que incriminam definitivamente todos os planos do Eric Killmonger. O Killmonger faz a festa, literalmente, nesse episódio, mas a gente percebe que, apesar de todos os planos que ele arquiteta, finalmente a verdade vai ser descoberta. No episódio 7, e se o Thor fosse filho único? Exatamente, se o Thor não tivesse vivido a infância junto com o Loki. Nessa história nós temos como é que eu vou dizer para vocês? Posso até classificar esse episódio como um filler. Não é empolgante, vou ser bem sincero aqui com vocês, mas ele ganha a gente pelos efeitos que são aplicados ali. As batalhas aéreas do Thor e tudo mais, e as peças que são encaixadas de forma inversa. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dele ser filho único. Exatamente. Na história, Odin, ao invés de pegar o Loki para si e criá-lo para criar uma aliança de amizade entre os gigantes de gelo, resolve devolvê-lo para Laufey e ali ele é criado dentro do seu povo verdadeiramente e se torna um gigante de gelo originalmente como ele deveria ser, entre aspas. E Thor, claro, filho único, acaba sendo um cara mimado, fanfarrão e principalmente festeiro. Exatamente, galera. Eu particularmente, esse episódio vem de volta em mim num desejo que o MCU não atendeu para mim enquanto fã do personagem Thor. Não mostraram até hoje um Thor épico como ele é nos quadrinhos. Um Thor que é quase uma lenda, é quase que uma história que é contada entre poucas pessoas que conhecem o contexto. Aquela coisa lendária mesmo, que enche os olhos, que chama a atenção.
E aqui a gente tem mais uma vez uma galhofa com o personagem que me deixa bastante desanimado com isso. Eu esperava um dia ver o Thor épico, aquele Thor que, pelo menos em poucos momentos, como a gente viu naquela entrada triunfal em Vingadores Guerra Infinita, que eu achei espetacular. Aquele Thor, apesar de depressivo e tudo mais, gordo, que luta contra o Thanos em Vingadores Ultimato, ali são dois momentos de Thor que são épicos, são poderosos. É isso que eu queria ver em grande escala. Infelizmente, a gente ainda tem reproduzido, inclusive em What If, esse tipo de postura. E, obviamente, quem é o herói que vai contrapor, que vai brigar contra esse Thor fanfarrão que está criando essa polêmica toda no universo? A Capitã Marvel. Por isso que eu falei que os efeitos são interessantes, porque basicamente é um momento de luta muito interessante dos dois. Efeitos especiais muito bem marcantes, muito bem engendrados e tudo mais, porém o episódio deixa muito a desejar. E eu repito para vocês, eu gostaria de ver o Thor épico que até hoje o MCU não mostrou. Infelizmente, esse é um episódio perdido, tirando o finalzinho. Eu nem falei de Jane Foster, nem falei da Darcy, não falei nem de ninguém, porque, cara, é tudo tão rápido, é tudo tão passageiro, que não vale nem a pena. Mas vale a pena o final, quando o Thor, depois de toda essa trama, depois de toda essa galhofa, ele encara algo que atravessa uma parede temporal e chega em formato de um exército. E eis que nós percebemos que no meio daquele exército, nós percebemos que é um exército robótico, e no finalzinho, no meio deles, enxergamos o Ultron. Só que o Ultron, na verdade, é o Visão numa versão suprema do Ultron. E é justamente o que a gente vai falar neste próximo episódio. Episódio 8. E se o Ultron tivesse vencido a guerra em Vingadores Guerra de Ultron? Cara, esse é um daqueles episódios que anunciam quem realmente é o grande vilão dessa série. E no caso, ele é óbvio, é o próprio Ultron. Como vocês sabem, em Vingadores Era de Ultron, a inteligência artificial Jarvis se conecta com todo o restante do mundo e acaba se fundindo com a inteligência artificial Ultron, que o próprio Tony Stark criou justamente para ser um pacificador do planeta inteiro depois de todos os eventos que ele enfrentou anteriormente. Então, obviamente, no filme dos Vingadores, eles conseguem, tudo acaba perdendo o seu controle e tudo mais, mas eles conseguem vencer a guerra. Nesse episódio, nós vemos o que aconteceria se o Ultron tivesse vencido. E então ele consegue entrar para o corpo do Visão e acaba se tornando uma figura absoluta do que ele realmente queria ser. E o bem bacana desse episódio é que ele já foi anunciado lá no episódio 7 do Thor, um episódio ruim inclusive, mas deixou bem claro que o vilão da série se despontava ali. E o bacana é que esse é o tipo de episódio que se conecta com outro episódio da série, que é quando o Doutor Estranho se enclausura depois de tentar trazer de volta à vida a Christine, o seu grande amor. E lá a gente percebe que o Doutor Estranho meio que rompe a quarta parede diretamente com o Vigia, e o Vigia sente que ele está sendo observado. E é bem nesse episódio onde o Vigia realmente é encontrado pelo Ultron. Depois que o Ultron destrói todo o universo, depois que ele consegue perceber que ele pode ir muito mais além, inclusive além das galáxias, ele vê que a paz absoluta que ele tanto procurou nos deixou solitário. E é bem nessa hora que a gente vê o Vigia narrando essa próxima fase do Visão Ultron. E ali a gente percebe que o Ultron sente a presença do Vigia no universo. E ali ele descobre que depois de ter destruído tudo isso, ele ainda tinha um prisma de possibilidades para destruir também, para silenciar também. E é quando ele sente a presença do Vigia e ambos se conectam de alguma forma.
Mas no meio disso tudo, quem ainda sobra para poder salvar os multiversos ou o próprio universo de todo esse perigo? Ainda sobrou, depois de todos os Vingadores terem sido assassinados, obviamente, sobrou apenas os dois menos prováveis que são mais frágeis perto de todos os outros grandes heróis, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. Os dois sobraram ainda nesse mundo apocalíptico depois de todos os eventos e ali eles acabam procurando alternativas para poder encontrar uma fragilidade no Ultron e finalmente derrotar o seu algoz. E eles encontram justamente numa questão muito óbvia de todos os filmes que nós assistimos. Eles vão atrás de arquivos que ficam escondidos na Rússia e lá eles encontram um arquivo do Arnim Zola, exatamente, o Dr. Zola, aquele que fez as experiências com o Soldado Invernal, que arrancou o braço dele, que fez ele se tornar um super soldado com um braço mecânico e tudo mais, e depois que foi assassinado, acabou se tornando também uma inteligência artificial que a gente viu nos filmes do Capitão América, inclusive, Capitão América e o Soldado Invernal, inclusive. Cara, é legal o contexto, é como eles inserem um elemento que ficou perdido nas histórias dos filmes para poder resolver essa situação, e eles utilizam justamente isso. A habilidade do Gavião Arqueiro é sensacional nesse episódio. A gente vê inclusive um Gavião que está fragilizado depois de tudo isso que aconteceu, perdeu a família depois que o mundo foi todo destruído pela guerra nuclear criada pelo Ultron, e a única esperança que ele tem ainda é tentar destruir essa inteligência que acabou destruindo todo o resto do mundo. E nesse momento eles encontram os arquivos e depois que eles conseguem trazer o Arnim Zola de novo, ele utiliza uma de suas flechas para poder infectar digitalmente um dos robôs que o Ultron desenvolve. E é ali, no meio dessa guerra, que eles conseguem finalmente entender onde está o Ultron e o que ele está fazendo. E a gente percebe que o Ultron já encontrou o Vigia, eles já estão em batalha entre os multiversos, e a gente percebe o quanto o Vigia está fragilizado perto dessa figura megalomaníaca que é o Android Ultron. Cara, esse é um daqueles episódios que eu vou te falar, poderia ser um filme, porque ele é incrível, ele mostra o tamanho do poder. E detalhe, tem uma cena que essa é pra lavar a alma do nerd e jogar na nossa cara. Putz, por que não fizeram isso logo de cara? Tem um momento lá que o Visão, ainda assim tá poderoso como ele está, ele é visitado pelo Thanos, que empunha lá sua manopla do infinito com as joias. Nesse momento, o Visão olha pro Thanos como não fosse nada e utiliza o raio que ele projeta da joia da mente e racha o Thanos no meio com a maior facilidade do mundo. Por que o Visão não fez isso em Guerra Infinita? Por que ele não matou o Thanos na hora? São motivações diferentes, são princípios diferentes, são ideias diferentes. Mas aqui a gente tem o Ultron sem barreiras, a gente tem um Visão sem barreiras, que pode fazer o que quiser. E ele acaba tomando para si todas as 6 joias do infinito e se torna um ser absoluto. E é a partir daí que a gente tem essa epopeia bem marcada nesse episódio. Um dos momentos mais marcantes que eu gosto de lembrar desse episódio é quando o Gavião Arqueiro tenta salvar a Viúva Negra, quando os Asseclas do Ultron estão perseguindo os dois num daqueles silos onde o Capitão América e o Soldado Invernal e o Homem de Ferro lutaram, né? E é justamente nesse contexto, nesse cenário, que ele se sacrifica como se fosse a mesma versão da Viúva Negra lá em Vormir, se arremessando contra todos os Ultron, usando uma sua última flecha, uma das mais poderosas que ele tem, para incinerar todo aquele contingente de robôs, e acaba também se sacrificando. Porque ele deixou bem claro que ele não queria mais guerra nenhuma, porque ele não tinha mais nenhuma razão para viver. Muito bacana, inclusive a gente vê como o Gavião Arqueiro do Vingadores Ultimato, que também não tinha esperança nenhuma, ainda se propôs a voltar no tempo e buscar a família que ficou perdida depois do estalo do Thanos. Mas aqui a gente vê que não há esperança nenhuma para ele e ele acaba se sacrificando em nome de um bem maior. Muito bacana esse episódio. E é isso, meus amigos. A gente encerra aqui esse episódio 8
felizes e esperando o que pode acontecer no final desta série que acontece agora no dia 6 de outubro, exatamente quarta-feira agora. E aí eu pergunto para vocês, ponderem a questão: o que será que vai acontecer nesse episódio 9? E é assim que a gente encerra essa nova sequência de vídeos que a gente deixou aqui. Deixa aqui embaixo seu comentário, o que você achou da série What If. Coloca aí, assine aí o canal e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!